agora, a gente vai ver um outro conteúdo, né, da matéria de cinesioterapia, que é a questão da mobilização articular, que é uma técnica que algumas pessoas colocam ali dentro da terapia manual, algumas pessoas, né, colocam dentro da cinesioterapia. Como a gente segue como base, né, uma literatura que é o livro Kisner, que é o livro de exercícios terapêuticos, no Kisner aparece a mobilização articular, e aí eu vou trazer ela aqui para vocês com as bases, os princípios que são utilizados, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, o assunto que a gente vai tratar agora são as mobilizações articulares, beleza? E aí, a gente vai entender como mobilização articular, que é um conjunto de técnicas passivas de fisioterapia manual e que requerem bastante habilidade. Por que vão requerer bastante habilidade? Algumas técnicas, gente, elas são feitas de uma maneira mais tranquila, mais simplificada. Agora, outras técnicas, elas vão exigir uma habilidade maior, por quê? Porque são técnicas que, por exemplo, usa o thrust. O thrust é quando a gente estrala, né? Lembra? O famoso estralar? Então, tem métodos de tratamento, né, que utilizam muito a questão da mobilização articular, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas como osteopatia, que utiliza bastante essas questões do thrust, tá? Mas também a gente tem técnicas de mobilização articular mais simples, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia como fisioterapeutas, beleza? Então vamos lá. A mobilização, gente, ela pode acontecer de algumas formas, tá? Então, pode acontecer dentro dos movimentos fisiológicos, né? Que é a osteocinemática, ok? Vocês lembram o que é isso, gente? Osteocinemática? É isso aqui, né? São aqueles movimentos grandes, movimentos de flexão, extensão, abdução, adução. Isso é osteocinemática. Então, eu posso fazer mobilização passiva, por exemplo, nesses movimentos. Aí a gente trabalhou mais isso lá no começo, né, da matéria de cinesioterapia, quando a gente trabalhou com ADM passiva, né? Voltando aqui, a gente também pode utilizar os movimentos acessórios, que são os movimentos, componentes e a mobilidade intraarticular. Essa parte, gente, é o que a gente conhece como artrocinemática. Então, a artrocinemática são aqueles movimentos, eu sempre costumo colocar assim, que acontece dentro da articulação de um osso em relação a outro osso. E a gente tem alguns movimentos, né, que a gente estuda e que a gente conhece e que a gente conceitua, tá? Então, vamos ver isso, olha só. Conceitos básicos, então, de movimentação articular, como é que vão ocorrer, tá? Então, a gente tem alguns tipos de movimento dentro da mobilização articular. Alguns movimentos são de alavanca óssea, que são as oscilações, a osteocinemática, e alguns movimentos são das superfícies ósseas dentro da articulação. Esses movimentos, gente, que a gente trabalha mais são esses três aqui, que são os movimentos que ocorrem fisiologicamente. Então, vou até só reproduzir aqui que eu já explico, tá? Rolamento, deslizamento e giro das superfícies articulares. A gente trabalha também nesse universo a tração e a aproximação. Então, técnicas de tração para tratamento, tração, afastamento, e técnicas de aproximação de superfícies articulares, tá? Vamos só relembrar um pouquinho de como são esses movimentos, né? Então, o movimento de rolamento, ele vai acontecer entre superfícies incongruentes, ou seja, entre superfícies diferentes. Ilustrando o rolamento, gente, a gente tem essa situação. Então, você tem uma superfície reta e você tem uma superfície circular. Eles são completamente diferentes, certo? E aí, o movimento, né, para essa circunferência, ela se movimentar, para ela continuar para cá, ela faz o quê? Diferentes pontos vão tocando aqui
a outra superfície. E ela rola em relação a essa superfície, tá? Então, por isso que a gente chega a essa definição aqui. É sempre na mesma direção do movimento de oscilação dos ossos. Na articulação normal, não ocorre rolamento puro. Por que que numa articulação normal aqui do corpo humano não ocorre o rolamento puro? Simplesmente porque, pessoal, a gente não tem nas nossas articulações uma superfície totalmente reta e outra superfície totalmente esférica. A gente tem até formas aproximadas a isso, mas não são 100% como eram ali na figurinha. Então, olha só, quando você observa aqui, por exemplo, esse tipo articular que a gente tem uma superfície quase plana e a outra meio esférica, vai acontecer o rolamento. Aqui também, meio esfera e aqui a outra parte meio plana, acontece rolamento. Esse movimento, gente, ele acontece aqui dentro da articulação. E daí ele acontecendo dentro da articulação, o que que ele faz? Uma superfície rola sobre a outra. Sempre no mesmo sentido que o movimento está acontecendo. Então, sempre na mesma direção que você está fazendo o movimento, tá? Vamos lá, o segundo. O segundo, gente, é o deslizamento. No deslizamento, a gente trabalha o seguinte, ó, o mesmo ponto de uma superfície entra em contato com novos pontos. Então, a gente pega aqui, por exemplo, ó, a gente tem uma superfície quadradinha aqui, certo? E uma superfície plana embaixo. Para você movimentar essa superfície, gente, é como se você arrastasse, né? Então, o mesmo ponto aqui, né? Essa parte aqui, ó, que eu tô riscando, entra em contato com outras partes. Isso é o que a gente chama de deslizamento, ok? Deslizamento puro não ocorre, pois as superfícies articulares não são completamente planas, como está sendo mostrado aqui na figura. Então, se eu tiver superfícies completamente planas, o que que eu teria? Para eu promover o deslizamento aqui, eu ia fazer isso aqui, mais ou menos, né? Eu ia arrastando assim, não é mesmo? E aí a gente tem o deslizamento. Mas nas articulações, pessoal, acontecem sim essa questão de rolar, desculpa, de deslizar, de novos pontos tocar aquela outra superfície, tá? E aí, quando a gente fala nessa questão, a gente fala de uma regra que costuma aparecer nas provas de concurso, que é importante a gente conhecer, que é a regra convexo-côncava, né? Que vai ser as superfícies que a gente tem nas nossas articulações. A gente tem uma superfície convexa e a gente tem uma superfície côncava. Geralmente pode ter, né? Muitas vezes, na verdade, pode ter essa configuração. Então, olha só. Essa regra, ela se aplica ao movimento de deslizamento, tá? Quando a superfície convexa se move, o deslizamento ocorre na direção oposta ao movimento que está acontecendo. Quando a superfície côncava se move, o deslizamento ocorre na mesma direção que o movimento está acontecendo. Isso aqui, gente, eu vou falar a verdade para vocês, é algo, né, que eu sugiro anotar e decorar. Não tem jeito, tá? Então tem que colocar lá. Regra convexo-côncava ou côncavo-convexo, cai em provas, tá, pessoal? Aparece com uma certa frequência nas provas mais difíceis, nas bancas mais difíceis, e pergunta realmente essa questão sobre a superfície convexa e a superfície côncava. Então, quando o convexo é essa parte aqui, né? Se movimenta, o movimenta na direção oposta. Quanto o côncavo se movimenta, o movimento é na mesma direção que a articulação como um todo está se movendo. E aí, se for o caso, se for difícil decorar os dois, decora um, porque o outro vai ser o contrário, né? Então, você associa o convexo com o oposto, o côncavo com a mesma direção. Ou associa uma e depois você tem que lembrar, né? Na hora da prova tem que lembrar que a outra é oposta, tá? Então, aqui para mostrar, pessoal, uma articulação que apresenta nessa característica aqui do convexo côncavo, né?
a articulação húmero ulnar. E aí você tem, ó, essa superfície aqui, ela vai ser a superfície côncava. E essa superfície aqui é a superfície convexa. Então, quando a superfície côncava é que se move em relação ao convexo, a gente tem o movimento acontecendo na côncava na mesma direção. Que é exatamente assim. Para fazer um movimento aqui de flexão, de flexão do cotovelo, tá? Qual que é a direção do movimento? É esse aqui, né? Então, para flexão, o movimento é esse. A superfície côncava é a superfície da una. O movimento acontece também nesse sentido. Se fosse a superfície convexa se movimentar, aí a gente teria movimentos em direções opostas. Espero ter facilitado, tá? E aqui, pessoal, a vida real, tá? Ela acontece dessa forma. Na vida real, nos movimentos articulares, a gente tem a associação entre rolamento e deslizamento, né? No caso aqui, ó, o que está acontecendo? Quem está se movendo é a superfície convexa, certo? Se quem está se movendo é a superfície convexa, tá vendo que a direção do movimento está vindo para cá? Só que o deslizamento está acontecendo para o lado oposto. Beleza? E o que está acontecendo aqui também? Rolamento. Então, é o que mais comumente acontece nas articulações. A associação de rolamento com deslizamento, tá? Aqui, o que está ilustrando? Ó, quando a superfície côncava se movimenta, o que eu vou ter? Eu vou ter o rolamento, o movimento angular e o deslizamento acontecendo para o mesmo lado. Isso, pessoal, é uma regra que se aplica ao deslizamento. O rolamento, ele sempre ocorre para o mesmo lado do movimento, tá bom? E aí, adivinha o que é que acontece? Aparece nas provas de concurso. Então, aparecendo nas provas de concurso, é importante a gente ter conhecimento dessa regra do convexo côncavo ou do côncavo convexo. Beleza? E o outro movimento que a gente tem, indo aqui, ó, é o giro. Então, no giro, pessoal, vai ocorrer a rotação de um segmento em torno de um eixo mecânico estacionário. Rotação. Então, é o que a gente está vendo sugerido aqui nessa imagem, tá? A rotação, gente, o giro, melhor dizendo, vai acontecer nos movimentos de rotação mesmo. Então, nas articulações que tem rotação, rotação interna, rotação externa, pronação, supinação, pronação. Nessas articulações acontecem. O mais comum que a gente tem de movimento de rotação são em quais articulações? Vocês lembram? Vamos aqui. A articulação do ombro e a articulação do quadril, né? Então, aqui, nessa articulação glenohumeral acontece rotação externa e rotação interna. Nessa articulação aqui, coxo femoral, quadril, acontece rotação interna e rotação externa. E a outra foi que eu ilustrei para vocês na articulação rádio-humeral ou húmero-radial. Acontece esse movimento de giro, de rotação, mas que daí a gente conhece como prono, né? Pronação e supinação, tá? Então, esses movimentos, o giro, ele só vai acontecer nessas articulações, que são as articulações que têm rotação. E a gente ainda vai ter como movimentos acessórios, né? Que eu até já tinha colocado ali atrás para você, vamos vir aqui, os movimentos de compressão e de tração. Compressão, a gente costuma utilizar mais em testes, tá? Mas a compressão também, gente, ela ajuda a melhorar a estabilidade de uma articulação, tá? Já a tração, a gente usa mais como tratamento. E é tratamento muitas vezes de dor, tratamento de impacto, tratamento onde a gente vai ter uma superfície articular que por algum motivo ela está aproximada da outra, ela está com um processo inflamatório ali, que está deixando o líquido sinovial mais denso, que está dificultando a circulação de líquido, e que se você fizer o afastamento dessa superfície, que pode ser de maneira manual, né, tração manual,
ou ela pode ser também de maneira mecânica. Tem alguns aparelhinhos que fazem esse tipo de tração mecânica. Então, se a gente fizer, a gente vai ter esse benefício, tá? Bem, quais são as principais indicações que a gente tem para mobilização articular? Olha só, pessoal. As principais indicações são dor, condições de defesa muscular e espasmos, tá? E aí, a gente pode utilizar, vai ocorrer a estimulação de efeitos neurofisiológicos e os movimentos oscilatórios inibem os estímulos nociceptivos e mecânicos, tá? Então, o que é mais utilizado? Tração ou deslizamento? Quando o paciente ele tem dor, defesa muscular ou espasmo muscular. Então, a gente pega, né, e promove a tração, ou a gente promove o deslizamento entre as articulações, onde o paciente apresenta essa condição, que vai inibir esse elemento, tá? Indicação, casos de hipomobilidade articular reversível. Então, a pessoa ela está tendo uma hipomobilidade, mas é uma hipomobilidade que ainda não é uma deformidade. Porque quando a gente tem uma deformidade, que a articulação se torna rígida, a gente não consegue, com a mobilização articular apenas, ter o efeito, o benefício que a gente precisa, tá? Indicações também, limitações progressivas e imobilidade funcional. Então, qualquer caso, gente, que eu prefiro pensar, trazer assim, qualquer caso, os principais casos que você tá lá com o paciente, ele tem redução de ADM, que é dessa amplitude aqui do movimento osteocinemático, muitas vezes você vai ter que lançar mão dessa mobilização, desse movimento artrocinemático, para que você consiga, no final das contas, realmente ter os benefícios, tá? Para que você consiga recuperar aquela DM completamente. Vamos ver quais são as limitações da técnica. Então, limitações, tá? Essa técnica, gente, não muda o curso da doença ou de distúrbios como artrite reumatoide, processos inflamatórios ou lesões. Porém, o que ela faz? Minimiza a dor, mantém mobilidade intraarticular existente e reduz os efeitos da limitação mecânica, tá? A técnica, gente, também ela requer habilidade. Por quê? Porque se você, por exemplo, utilizar muita força, você pode gerar um trauma articular ou até uma hipermobilidade. Então, é uma situação que a gente não quer, a gente quer um equilíbrio. Você nem quer nem que aquela articulação seja hipomóvel, nem que aquela articulação seja hipermóvel. Por isso que você procura equilibrar essa questão, tá? Quais são as contraindicações? Então, as três mais clássicas são elas, gente. Hipermobilidade, né? Se tá hipermóvel, a gente não usa. Efusão articular, edema articular muito extenso, tá? Geralmente associado a processo inflamatório ou infeccioso e inflamação em geral. Então, nessas condições aqui, mesmo a gente tendo aquela vontade de ajudar o paciente, a gente vai ter que esperar um pouquinho esse processo melhorar, né, para que a gente possa realizar a mobilização. E nos casos de hipermobilidade, pessoal, a gente não utiliza menos mesmo, tá? O que acontece aqui? Vamos pegar, por exemplo, uma criança com síndrome de Down. Uma criança com síndrome de Down já é uma criança que tem hipotonia, é uma criança que tem hipermobilidade articular. Você vai pegar essa criança e vai aplicar nela uma técnica que vai deixar aquela articulação mais móvel ainda, mais instável ainda? Não. No caso, por exemplo, gente, de uma síndrome de Down, eu poderia utilizar aquela técnica que eu falei antes para vocês, que é a compressão. Porque a compressão, ela pode ajudar na estabilidade, tá? Bem, como é que acontece, então, a avaliação e aplicação da técnica? Olha só, isso aqui também aparece bastante nas provas, tá, pessoal? Bem, a avaliação e análise, então, ó, tem que se verificar uma mobilidade limitada, uma mobilidade dolorosa,
Análise dos tecidos que estão limitando aquela função, né? Se é tecido mole ou se é tecido ósseo, por exemplo, é importante essa identificação. Análise do tipo de dor e a partir daí você passa para a escolha da técnica. E a gente vai ter alguns graus do movimento, tá? Então, alguns graus do movimento de mobilização articular. Então, nesses graus, pessoal, a gente tem técnicas aqui na letra A, tá? Técnicas oscilatórias. Nas técnicas oscilatórias, a gente vai ter o grau 1, que é mais leve, e o grau 2, que é um pouquinho mais, que realiza um pouquinho mais de movimento mesmo, tá? Nesses casos, pessoal, é quando o paciente ele sente dor, mesmo sem alongamento. Bem, o grau 3 e o grau 4 são movimentos oscilatórios também, que vai usar uma velocidade maior e uma amplitude maior. E aqui a gente pode ter essa sensação de já alongar, de já ter essa sensação de alongamento, de melhora da amplitude. E o grau 5, pessoal, é a manipulação brusca e rápida. É aquilo que eu falei para vocês que a gente entende como thrust. Lembra? Então, assim, eu posso realizar, e a gente realiza muito com segurança, as técnicas de grau 1 e 2, principalmente, quando você não está ali tracionando muito a articulação, quando você não está fazendo movimento rápido, você está fazendo um movimento mais lento. Mas também, dependendo da sua habilidade, do quanto que você treine essa técnica, da sua capacidade e até dos cursos a mais que você fez na vida, né? Você pode utilizar as técnicas 3, 4 e 5, sendo que a 5 é a técnica do thrust, que é aquela de estralar, né? Traduzindo aqui para o popular. Bem, a gente pode também ter no B as técnicas de mobilização intraarticular com translação mantida, tá? Aqui no 1 é quando a gente tem uma sensação de articulação frouxa, tá? Que a gente vai fazer o deslizar e o paciente vai ter dor. No grau 2, a gente vai ter uma articulação tensa, então você vai utilizar para manter a mobilidade e diminuir a dor. E no grau 3, alongar, que é quando você vai fazer um movimento maior, um movimento mais de uma magnitude maior mesmo e aumentar a mobilidade, tá? Outras questões que podem ser utilizadas dizem respeito à posição do paciente. Então, a posição do paciente para determinadas técnicas de mobilidade articular são extremamente importantes, né? Eu penso muito, não sei se vocês lembram, das mobilizações que a gente faz em tornozelo, por exemplo. Tem algumas mobilizações, pessoal, que a gente tem que posicionar o paciente em decúbito ventral para que você consiga realmente fazer aquele deslizamento das superfícies articulares. Então, você posicionando certo o paciente corretamente, você consegue o movimento que você quer, né? A mobilização articular, por exemplo, para ganhar amplitude de ombro, amplitude de abdução do ombro. A gente vai posicionando em amplitudes transitórias para que a gente possa ir ganhando essa mobilidade em cada uma dessas amplitudes, né? Até que você chegue no ponto que você quer, geralmente, né, com a mobilização, que é fazer um movimento completo, tá? É importante nesse contexto a posição da articulação, que está muito relacionada com a posição do paciente, a estabilização que é dada, porque se você não estabilizar corretamente, você movimenta mais tecidos. A força do tratamento vai depender então da sua habilidade e da sua segurança e do seu objetivo. A direção do movimento, que pode ser um movimento paralelo de deslizamento ou um movimento perpendicular. Também tem que ser verificado, né, constantemente o início e progressão do tratamento, se você está tendo melhora. A velocidade, o ritmo e a duração, geralmente inicia lento e pode se evoluir para as oscilações rápidas, né? E também de menor
amplitude até maior amplitude. E no final, né, ou de tempos em tempos, reavaliar para você conseguir ter um parâmetro, conseguir ter um feedback se você está conseguindo realmente ter esse ganho, tá bom? Pessoal, vamos dar uma olhadinha em algumas questões de concurso para a gente ver como que aparece esse conteúdo e aí tentem responder, tá? Tentem ver aí se você acerta. Bem, na primeira questão a gente vê o seguinte: quanto a realizar mobilização da articulação de forma passiva durante o tratamento fisioterapêutico, é correto afirmar que ela possui como meta aumentar a dor pós-operatória, B, diminuir a mobilidade articular, C, aumentar o número de sarcômeros em série, D, favorecer o movimento sinovial para a nutrição da cartilagem e E, aumentar a força muscular. Pessoal, vou deixar aqui na tela, mas essa aqui tá muito fácil, né? Eu acho que tá? Então, tá falando sobre a realização da articulação como tratamento fisioterapêutico. Então, você quer causar um benefício, né? Então, assim, você quer aumentar a dor pós-operatória? Você quer diminuir a mobilidade? Não, tá? E aqui fala assim, ó, aumento de sarcômeros em série de força muscular. Isso aqui é músculo. Isso aqui é músculo, não é articulação. Então, a afirmativa correta é a letra D, favorece o movimento sinovial para a nutrição da cartilagem. Então, mesmo, pessoal, em situações, né, que você vai utilizar uma mobilização muito leve, aquele grau 1, que é lento, que é uma amplitude menor, em alguns casos que o paciente sente dor, a gente tem benefícios de melhorar a nutrição desse tecido, de ajudar a restaurar essa articulação, tá? E nessas questões, né, a gente tem que prestar bem atenção nisso mesmo. Pô, tá falando de mobilização articular e coloca alternativas que tratam de músculo? Não dá, né, gente? Então, isso aí nos ajuda bastante também, tá bom? Bem, esse era o nosso conteúdo sobre mobilização articular e a gente encerra aqui, então, esse momento.